Sejam bem-vindos ao canal Arquivo das Guerras. A hierarquia militar é construída sobre a distância. Generais não se encontram no campo de batalha. Eles se encontram em salões de mármore para assinar rendições quando o sangue já secou, ou observam a carnificina através de binóculos seguros em casamatas de concreto a quilômetros da linha de frente. A guerra é um jogo de xadrez onde os reis nunca se tocam. Mas a campanha da Itália, com suas montanhas claustrofóbicas e seu inverno que congelava até a alma, tinha o hábito de quebrar todas as regras estabelecidas pelas academias militares. No final de 1944, em um setor do fronte, onde a força expedicionária brasileira sangrava para romper a linha gótica, aconteceu o impensável. Um comandante nazista, um oficial de alta patente da Wehrmacht, cruzou a terra de ninguém sozinho, desarmado e à vista de todos. Ele não carregava uma bandeira branca. Ele não vinha se render. Ele caminhou diretamente para a tenda do general brasileiro, entrou sem ser anunciado e permaneceu lá dentro por exatos 10 minutos. O que foi dito naquele breve intervalo de tempo permaneceu um segredo por décadas, mas o resultado foi imediato e histórico. O oficial alemão saiu, voltou para suas linhas e, em vez de iniciar o ataque devastador que todos esperavam, ordenou uma retirada silenciosa que salvou a vida de milhares de homens. Esta é a história da conversa secreta que parou a guerra. Para entender a gravidade absoluta desse momento, precisamos desenhar o cenário de pesadelo que o precedeu. O vale onde as tropas brasileiras estavam estacionadas, nas proximidades de Montese, havia se transformado em um matadouro estagnado. A neve que caía incessantemente há 3 dias cobria as trincheiras e as crateras de artilharia com um manto branco enganoso, escondendo minas antipessoais e corpos que não podiam ser recolhidos. O comando aliado havia emitido ordens claras. Aquela posição alemã, uma crista fortificada conhecida como Cota do Diabo, precisava ser tomada a qualquer custo antes do amanhecer do dia seguinte. A inteligência britânica estimava que os alemães estavam entrincheirados com metralhadoras pesadas, morteiros e apoio de blindados Tiger, camuflados nas ruínas de um vilarejo no topo. Para os brasileiros, a ordem de ataque soava como uma sentença de morte coletiva. O terreno era íngreme, aberto e totalmente exposto ao fogo cruzado. Subir aquela colina significava caminhar diretamente para dentro de uma máquina de moer carne. Dentro da tenda de comando brasileira, o general, um homem endurecido por meses de campanha, com o rosto marcado pela insônia e pelo peso da responsabilidade, debruçava-se sobre os mapas táticos. A luz amarelada de um lampião a querosene iluminava as linhas de contorno topográfico que, para ele, representavam túmulos. Ele sabia que, para cumprir a ordem do alto comando americano, teria que sacrificar pelo menos 2 batalhões. Ele podia ouvir, do lado de fora, o som abafado dos soldados verificando seus equipamentos, escrevendo as últimas cartas para as famílias no Brasil, rezando terços com as mãos trêmulas de frio. O cheiro de café forte e tabaco barato não conseguia mascarar o odor de medo e terra molhada que permeava o acampamento. O general buscava uma alternativa, uma rota de flanco, um apoio aéreo, qualquer coisa que pudesse mitigar o massacre iminente. Mas a neblina havia cancelado os voos e as montanhas bloqueavam as manobras laterais. A única opção era o ataque frontal, o ataque suicida. Eram cerca de 10 horas da noite quando a impossibilidade começou a se desenrolar. A neblina na terra de ninguém, aquele espaço mortal entre as 2 trincheiras onde nada sobrevivia, começou a se agitar. Sentinelas brasileiros com os olhos ardendo de esforço para penetrar a escuridão leitosa, viram um vulto. Dedos congelados apertaram gatilhos. A ordem padrão era atirar em qualquer movimento, mas algo naquele vulto fez os soldados hesitarem. Não era um grupo de assalto rastejando na lama, não era uma patrulha de sondagem correndo entre as sombras. Era um homem só, caminhando ereto, caminhando com uma calma deliberada e suicida. O sargento da guarda, um pracinha mineiro que já tinha visto coisas demais naquela guerra, preparou-se para dar a ordem de fogo, mas parou. O vulto se materializou através da névoa. Era um oficial alemão.
As insígnias de Oberst, coronel, brilhavam fracamente na gola de seu capote cinzento, impecavelmente abotoado. Ele usava o cap de oficial, não o capacete de aço de combate. Suas mãos estavam visíveis, vazias, mantidas longe do coldre da pistola Luger, que ele notavelmente ainda portava na cintura. Ele caminhava em direção às linhas brasileiras com a passada firme de quem está inspecionando suas próprias tropas, não invadindo o campo inimigo. Um silêncio surreal desceu sobre a linha de frente brasileira. Centenas de fuzis estavam apontados para o peito daquele homem. Uma única contração muscular nervosa de qualquer soldado teria encerrado a cena em um banho de sangue. Mas ninguém atirou. Havia uma audácia tão monumental naquela caminhada, uma autoridade tão inquestionável na postura do alemão, que a curiosidade paralisou o instinto assassino. Ele chegou à primeira linha de arame farpado e parou. Não levantou as mãos. Apenas olhou para os sentinelas brasileiros e disse, em um inglês claro e sem sotaque, que desejava falar com o general comandante. Imediatamente. A mensagem correu pela cadeia de comando como um choque elétrico. Um coronel nazista estava na porta da frente exigindo audiência. O oficial de inteligência brasileiro, suspeitando de uma armadilha, de um homem-bomba ou de uma distração para um ataque surpresa, ordenou que ele fosse revistado e detido. Mas quando os soldados se aproximaram para desarmá-lo, o alemão fez um gesto sutil, mas imperativo, recusando-se a entregar sua pistola. Ele afirmou que não era um prisioneiro de guerra, mas um parlamentário em missão de honra, e que só entregaria sua arma pessoalmente ao general, se assim fosse necessário. Contra todos os protocolos de segurança, contra toda a lógica da guerra, a audácia do alemão funcionou. Ele foi escoltado, ainda armado, através do labirinto de trincheiras e barracas sob os olhares incrédulos de milhares de soldados brasileiros que se perguntavam se estavam alucinando. Quando ele chegou à tenda de comando, o Estado-Maior brasileiro estava em polvorosa. Oficiais discutiam, telefones tocavam, a segurança foi reforçada. Mas o general brasileiro, ao ser informado da presença do inimigo, fez algo que definiu o tom daquele encontro. Ele ordenou que todos os seus assessores saíssem. Ele ordenou que a guarda ficasse do lado de fora. Ele receberia o alemão sozinho. Era um risco incalculável. Aquele homem poderia ser um assassino fanático enviado para decapitar a liderança da FEB. Mas o general sentia, com aquela intuição que só os velhos soldados possuem, que aquilo não era um assassinato. Era algo muito mais grave. O alemão entrou na tenda. O contraste entre os dois mundos era visível. O general brasileiro, com seu uniforme de campanha amassado, cercado por mapas e xícaras de café pela metade, representava a exaustão da ofensiva. O coronel alemão, com seu capote alinhado, as botas polidas apesar da lama lá fora, e o rosto barbeado, representava a disciplina rígida de uma máquina de guerra que, mesmo quebrando, mantinha a forma. O alemão bateu os calcanhares e prestou uma continência seca, militar, sem o fanatismo do braço estendido. O general brasileiro respondeu ao cumprimento. Por um momento não eram inimigos mortais. Eram dois profissionais presos na mesma tempestade. O alemão não se sentou. Ele permaneceu de pé diante da mesa de mapas. Ele olhou para o general brasileiro e, sem preâmbulos diplomáticos, retirou do bolso interno do capote um objeto. Não era uma arma. Não era uma granada. Era um envelope, selado com a cera vermelha do alto comando da Wehrmacht. Ele o colocou sobre a mesa, exatamente em cima do mapa que detalhava o plano de ataque brasileiro para a manhã seguinte. A mensagem visual era clara. Eu sei o que vocês vão fazer. Mas o coronel não parou por aí. Ele começou a falar. Sua voz era baixa, controlada, desprovida da retórica odiosa que se esperava de um oficial do Reich. Ele descreveu, com uma precisão cirúrgica que gelou o sangue do general brasileiro, a disposição exata das tropas brasileiras. Ele sabia onde estavam os morteiros. Sabia onde a munição estava estocada. Sabia que o flanco direito estava desprotegido devido ao terreno pantanoso. Ele descreveu como, nas últimas 48 horas, seus observadores de artilharia haviam mapeado cada centímetro do acampamento brasileiro.
Ele explicou que tinha 12 baterias de obuses de 150 mm apontadas e travadas nessas coordenadas exatas. Ele disse, com uma franqueza brutal, que se os brasileiros iniciassem o ataque às 0:50 da manhã, como planejado, a artilharia alemã não visaria as tropas atacantes, mas sim o acampamento base. Eles obliterariam a retaguarda, os hospitais, os depósitos. Seria um massacre total antes mesmo que o primeiro soldado brasileiro alcançasse a colina. O general brasileiro ouviu em silêncio. Ele sabia que aquilo era verdade. Ele sabia que a posição alemã era dominante. Mas ele também sabia que a guerra é feita de blefes. Ele olhou nos olhos do alemão procurando o medo ou a mentira. Não encontrou nenhum, encontrou apenas um cansaço infinito. O general perguntou então por que o alemão estava ali. Se ele tinha a vantagem tática, se podia destruir a divisão brasileira com um comando de rádio, por que arriscar a vida caminhando até a tenda do inimigo para avisá-lo? Por que entregar a vantagem da surpresa? Foi nesse momento que a máscara do oficial prussiano caiu por uma fração de segundo. O alemão explicou que naquela manhã recebera ordens diretas de Berlim. Ordens de terra arrasada. A diretriz exigia que, ao recuar ou ao ser atacado, ele deveria detonar as represas do vale acima. A inundação resultante não apenas afogaria o avanço brasileiro, mas varreria 3 vilarejos italianos que estavam na terra de ninguém, repletos de refugiados, mulheres e crianças que não tinham para onde ir. O coronel disse que era um soldado, não um carrasco de inocentes. Ele lutava contra homens armados, não contra a geografia e civis. Mas ele tinha um problema: a SS. Ele revelou que uma unidade política da SS estava monitorando seu comando. Se ele recuasse sem lutar, seria executado por traição, e sua família na Alemanha sofreria as consequências. Se ele lutasse e vencesse, teria que cumprir a ordem de explodir a represa para cobrir seu flanco, matando milhares de civis. Ele estava preso em um dilema moral impossível. Ele não podia se render, pois a SS mataria seus homens. Ele não podia vencer, pois o custo seria a alma de seu regimento. Ele precisava de uma terceira via, e ele precisava que o general brasileiro o ajudasse a criá-la. O alemão propôs um acordo que faria qualquer tribunal militar condenar ambos por conspiração. Ele não pediria rendição. Ele ofereceu o território. Ele disse que, se os brasileiros concordassem em não lançar o ataque suicida às 0:50 da manhã, ele ordenaria uma retirada tática silenciosa às 04:30. Ele entregaria a cota do diabo sem disparar um tiro. Em troca, ele pedia apenas uma coisa: tempo. Ele precisava de 1 hora de vantagem antes que os brasileiros ocupassem a posição. Tempo suficiente para que ele pudesse relatar ao comando superior que a posição havia sido sobrepujada por forças numericamente superiores e que o recuo fora necessário para salvar a linha defensiva. Ele precisava que os brasileiros fizessem barulho. Ele pediu que, exatamente às 05:00, os brasileiros bombardeassem a colina vazia com tudo o que tivessem: fumaça, explosões, caos. Um teatro de guerra para convencer os observadores da SS de que uma batalha titânica havia ocorrido e que a posição fora perdida em combate, não entregue. O general brasileiro olhou para o envelope na mesa. Dentro dele, o alemão disse: estavam as coordenadas das minas que ele deixaria para trás, não armadas, mas marcadas, para que os brasileiros não morressem ao ocupar a posição vazia. Era uma oferta de confiança absoluta. O alemão estava colocando a vida de seus homens e a sua própria nas mãos da honra do general brasileiro. Se os brasileiros atacassem durante a retirada, seria um massacre dos alemães expostos. Se os brasileiros não bombardeassem a colina vazia depois, a SS saberia da traição e executaria a família do coronel. O relógio na mesa tic-taqueava. 10 minutos haviam se passado. A tensão dentro da tenda era tão espessa que parecia sufocar a chama do lampião. O general brasileiro tinha que tomar uma decisão instantânea: aceitar a palavra de um nazista
Arriscar que aquilo fosse uma armadilha para fazer os brasileiros esperarem enquanto os alemães reforçavam a posição? Ou acreditar na humanidade daquele homem que caminhou sozinho pela neve para evitar uma matança inútil? O general levantou-se. Ele não estendeu a mão, ainda eram inimigos, mas ele pegou o envelope da mesa. Ele olhou para o alemão e assentiu uma única vez, um movimento curto e grave de cabeça. Vá, disse o general. Às 5 horas o céu cairá sobre aquela colina. Certifique-se de que seus homens não estejam lá. O coronel alemão bateu os calcanhares novamente. Pela primeira vez, seus olhos mostraram algo que parecia gratidão, ou talvez apenas o alívio de quem acaba de desarmar uma bomba com as próprias mãos. Ele girou nos calcanhares e caminhou para a saída da tenda. Do lado de fora, a guarda brasileira e os oficiais do Estado-Maior esperavam, armas em punho, prontos para prender ou matar o intruso. Quando a aba da tenda se abriu e o alemão saiu, livre, caminhando com a mesma calma com que entrara, um murmúrio de descrença percorreu o acampamento. O general brasileiro apareceu logo atrás, na entrada da tenda. "Deixem-no passar", ordenou ele com uma voz que não admitia questionamentos. "Ninguém atira, ninguém o segue." Ele volta para suas linhas. O coronel alemão caminhou de volta para a neblina. Centenas de olhos o acompanharam. Ele cruzou as linhas brasileiras, passou pela terra de ninguém e desapareceu na escuridão, engolido pela noite e pela neve. O silêncio que ele deixou para trás era pesado, cheio de perguntas não formuladas. O que tinha acontecido lá dentro? Por que o inimigo foi libertado? O general não deu explicações. Ele voltou para dentro, chamou seus comandantes de artilharia e deu ordens que pareceram loucura para todos: cancelar o avanço da infantaria e preparar toda a artilharia para um bombardeio massivo em coordenadas específicas, mas apenas às 05:00 da manhã. Ninguém deveria colocar o pé na colina antes disso. A noite se arrastou. A dúvida corroía a mente do general. Se ele tivesse sido enganado, ele estaria dando aos alemães horas preciosas para preparar a defesa perfeita. Se o ataque da 05:00 fosse uma armadilha, ele seria responsável pela maior derrota da história da FEB. Ele sentou-se na cadeira de campanha, acendeu um cigarro e esperou. O destino de milhares de homens e de 3 vilarejos cheios de civis inocentes dependia da honra de um inimigo invisível. A noite se arrastou com uma lentidão geológica. Dentro da tenda de comando, o tempo parecia ter se solidificado no ar frio e viciado pela fumaça dos cigarros que o general consumia em cadeia. Cada tic-tac do relógio de campanha sobre a mesa soava como um martelo batendo em um prego de caixão. Os oficiais do Estado-Maior, expulsos anteriormente e agora readmitidos, olhavam para seu comandante com uma mistura de apreensão e descrença silenciosa. As ordens haviam sido dadas e eram irrevogáveis. A infantaria, que deveria estar rastejando pela terra de ninguém naquele exato momento para a hora H, estava parada, congelando nas trincheiras, proibida de dar um passo. Em contrapartida, toda a artilharia divisionária, cada obus, cada morteiro, cada peça de campanha disponível, estava apontada para as coordenadas fornecidas pelo alemão. Se aquele coronel fosse um estrategista brilhante jogando xadrez com a vida dos brasileiros, o general acabara de entregar a localização exata de suas baterias ao iniciar o fogo na hora marcada, revelando suas posições para um contra-ataque devastador. A carreira do general, a vida de seus homens e a honra da FEB estavam penduradas na promessa verbal de um inimigo que desaparecera na noite. Às 04:30 da manhã, o momento crítico chegou. Segundo o acordo secreto, esta era a hora em que os alemães deveriam abandonar suas posições fortificadas na Cota do Diabo. O general saiu da tenda e ergueu seus binóculos para a escuridão. Ele esperava ouvir o som de motores, o tinir de equipamentos, gritos, qualquer coisa que indicasse uma retirada em massa de um regimento inteiro. Mas a noite devolveu apenas o silêncio e o uivo do vento nos Apeninos. A neblina amortecia tudo. Se os alemães estavam saindo, estavam fazendo isso com a disciplina de fantasmas. Ou, o pensamento mais terrível, eles não estavam saindo. Estavam lá,
dedos nos gatilhos das MG-42, esperando os brasileiros saírem de suas tocas para serem massacrados. O general sentiu o suor frio escorrer por suas costas, apesar da temperatura negativa. A dúvida era um ácido que corroía sua determinação. Se ele tivesse sido enganado, ele seria lembrado como o maior tolo da história militar brasileira. 04:55. 5 minutos para o inferno. Os artilheiros brasileiros nos seus postos verificavam as coordenadas pela última vez. Eles não sabiam do acordo. Para eles, aquela era a barragem preparatória padrão para amaciar o terreno antes do avanço. Eles não sabiam que estavam prestes a participar de uma peça de teatro colossal, uma encenação pirotécnica destinada a uma plateia de oficiais da SS escondidos em algum bunker distante. O general olhou para o relógio. O ponteiro dos segundos varria o mostrador com uma indiferença cruel. Ele fechou os olhos e, por um breve momento, rezou. Não pela vitória, mas pela honra daquele homem que cruzara a linha de frente. 0500. A ordem foi dada. Fogo. O céu sobre os Apeninos rasgou-se. Centenas de bocas de fogo cuspiram morte simultaneamente. O estrondo foi tão intenso que sacudiu a neve das árvores a quilômetros de distância. O horizonte iluminou-se com clarões alaranjados e vermelhos, transformando a madrugada em um dia artificial e violento. As granadas de artilharia viajaram pelo ar com seu assobio característico e desabaram sobre a Cota do Diabo. A colina, que segundos antes era um vulto negro na paisagem, transformou-se em um vulcão em erupção. Terra, pedra, árvores e estruturas de concreto foram lançadas ao ar. A fumaça subiu em colunas densas, misturando-se à neblina. Para qualquer observador externo, inclusive para os comissários políticos da SS que vigiavam a retaguarda alemã, aquilo não parecia uma retirada. Parecia o fim do mundo. Parecia que os brasileiros estavam varrendo a resistência alemã com a fúria de deuses vingativos. O bombardeio durou 30 minutos ininterruptos. Toneladas de explosivos foram despejadas sobre as coordenadas entregues pelo alemão. O general brasileiro observava tudo, impassível, mas por dentro, seu estômago estava em nós. Ele sabia que estava destruindo munição preciosa, mas, se o alemão tivesse cumprido a palavra, ele estava destruindo apenas pedras e bunkers vazios. Se o alemão tivesse mentido, ele estava matando o inimigo. De qualquer forma, a destruição era real, mas a questão crucial permanecia. Onde estavam os alemães? Às 05:30, o silêncio retornou, súbito e zumbindo nos ouvidos dos soldados surdos pelo barulho. A fumaça cobria a Cota do Diabo como uma mortalha. Chegara a hora da verdade. O general ordenou o avanço da infantaria. Mas, seguindo as instruções do mapa entregue pelo nazista, ele ordenou que avançassem por uma trilha específica, um corredor seguro que o alemão havia marcado no papel. Os comandantes de batalhão protestaram no rádio. General, essa trilha é suicídio. É a área mais exposta. Se eles estiverem lá, seremos alvos de tiro ao pato. O general, segurando o mapa com força, respondeu apenas: cumpram a ordem. Confiem em mim. Os soldados brasileiros saíram de suas trincheiras. O medo era palpável. Eles caminhavam em direção à fumaça, esperando a cada passo que as metralhadoras alemãs começassem a cantar. Eles subiram a encosta, armas engatilhadas, respiração presa. 100 metros, 200 metros. O silêncio persistia. Nenhuma bala zumbia, nenhum morteiro caía. Apenas o som de botas na neve e o crepitar da vegetação queimando. Quando as primeiras patrulhas atingiram as linhas de defesa alemãs no topo da colina, o que encontraram desafiou a compreensão. As trincheiras estavam lá, profundas e bem construídas. Os ninhos de metralhadora estavam lá, posicionados com campos de tiro perfeitos que teriam dizimado qualquer ataque frontal. Os bunkers de concreto estavam lá, alguns rachados pelo bombardeio recente. Mas não havia ninguém, nem um único soldado vivo, nem um único corpo morto pelo bombardeio. A posição estava deserta, vazias, mas não estava abandonada no sentido de uma fuga em pânico. Estava limpa. Os alemães haviam levado tudo: armas, munição, rádios,
suprimentos médicos. Não havia o caos de uma derrota, havia a ordem de uma mudança planejada. E então, os soldados brasileiros começaram a notar os detalhes. Pequenas bandeiras vermelhas fincadas na neve, formando corredores sinuosos entre as casamatas. O oficial de engenharia foi chamado. Ele examinou o terreno. Eram campos minados. As bandeiras marcavam exatamente onde as minas S, as temidas Bouncing Berries, estavam enterradas. Mas os alemães não as tinham removido. Eles as tinham sinalizado. O rádio do general crepitou com a voz trêmula do coronel comandante do batalhão de ataque. General, a cota está tomada. Não houve resistência. Repito, resistência zero. E, senhor, eles marcaram as minas. Estamos caminhando por um jardim de morte, mas eles nos deram o mapa do tesouro. Ninguém foi ferido. Na tenda de comando, o general brasileiro soltou o ar que parecia prender há horas. Ele caiu sentado em sua cadeira, as pernas finalmente cedendo. Ele acendeu um cigarro, mas suas mãos tremiam tanto que ele precisou usar as duas para segurar o isqueiro. O alemão não mentira. O alemão cumprira sua parte no pacto faustiano. Ele entregara uma fortaleza inexpugnável sem disparar um tiro, salvando centenas de brasileiros. E ao fazer com que os brasileiros bombardeassem a colina vazia, o general salvara a família do alemão e seus soldados da fúria da SS. Mas a prova final ainda estava pendente, a represa. O general ordenou que uma unidade de reconhecimento avançasse imediatamente para o vale posterior, onde a represa controlava as águas do rio. Se a represa estivesse intacta, os 3 vilarejos italianos estariam salvos. Se estivesse destruída, a traição teria sido parcial. 1 hora depois, a confirmação chegou. A represa estava lá, sólida, segurando milhões de litros de água gelada. E nas vilas abaixo, a população civil que passara a noite aterrorizada pelo som da artilharia começou a sair de seus porões, acenando lençóis brancos para os libertadores brasileiros. Não houve inundação. Não houve massacre de inocentes. A vitória na Cota do Diabo foi celebrada nos jornais brasileiros como um triunfo tático brilhante, uma demonstração do poder de fogo da artilharia da FEB, que expulsou os nazistas de suas tocas. O general recebeu elogios por sua estratégia de saturação. Mas ele nunca contou a verdade publicamente. Como ele poderia? Como explicar que a vitória foi um presente? Como admitir que ele conspirou com o inimigo? O segredo permaneceu guardado no envelope com um selo de cera, trancado no cofre pessoal do general. A guerra continuou. A FEB seguiu seu caminho de vitórias e sacrifícios até a rendição final do eixo na Itália. Mas o destino daquele coronel alemão permaneceu um mistério que assombrava o general brasileiro. Teria ele conseguido enganar a SS? Teria sobrevivido ao recuo? Meses depois, após o fim da guerra, quando os arquivos da Wehrmacht foram capturados e os prisioneiros começaram a ser processados, o general brasileiro, agora preparando o retorno da tropa ao Brasil, iniciou uma investigação discreta. Ele tinha o nome do oficial, que estava assinado nos documentos dentro do envelope. Oberst Friedrich von Stauffen. A busca foi difícil. Milhares de Friedrichs haviam morrido na confusão final do Reich. Mas, eventualmente, um relatório de inteligência chegou à mesa do general no Rio de Janeiro, em 1946. O coronel von Stauffen não sobrevivera à guerra, mas sua morte não fora na Cota do Diabo, nem por execução da SS. Ele havia morrido 3 semanas depois daquele encontro noturno, liderando seus homens em uma ação de retaguarda desesperada para permitir que uma coluna de refugiados civis alemães e italianos escapasse do avanço soviético no norte. Ele fora morto por um tiro de franco-atirador enquanto carregava uma criança para um caminhão. Junto com o relatório, veio um pequeno diário pessoal que fora encontrado nos pertences do coronel e entregue às autoridades aliadas. O oficial de inteligência marcou uma página específica. A data correspondia à noite do encontro. A caligrafia era elegante, a mesma do mapa entregue. O general leu a tradução com um nó na garganta. Esta noite, caminhei até o inferno e encontrei um homem de honra. Olhei nos olhos do inimigo e vi meu próprio cansaço refletido.
Fizemos um pacto com o diabo para salvar anjos. Entreguei a montanha de pedra para salvar a montanha de carne. Meus homens viverão mais um dia. As crianças no vale viverão. Se eu morrer amanhã, morrerei sabendo que, por uma noite, fui mais humano do que soldado. Que Deus perdoe meus pecados, mas que abençoe o general brasileiro que manteve sua palavra. O general brasileiro fechou o diário. Ele estava sozinho em seu escritório, cercado por medalhas e diplomas. Ele chorou. Chorou não como um militar, mas como um homem que testemunhou a raridade absoluta da decência em um mundo insano. Ele percebeu que aquele coronel alemão, rotulado como monstro pela propaganda, vestindo o uniforme do regime mais odioso da história, havia realizado o ato mais cristão que ele presenciara em toda a campanha. A história do pacto secreto nunca foi ensinada nas escolas militares. Não consta nos livros didáticos, mas ela sobreviveu na memória oral da família do general e nos sussurros dos velhos artilheiros que nunca entenderam por que bombardearam uma colina vazia com tanto ódio naquela madrugada. Hoje, se você for a Montese, verá os monumentos aos heróis da FEB. Mas não há monumento para Friedrich von Stauffen. Sua tumba é desconhecida, perdida em algum campo da Europa. No entanto, o verdadeiro monumento ao seu gesto não é feito de pedra. Ele é feito de sangue e vida. Ele vive nas gerações de descendentes dos soldados brasileiros que não morreram naquela manhã de ataque suicida. Ele vive nas famílias italianas daqueles 3 vilarejos que não foram varridos pela água. Eles não sabem o nome dele. Não sabem que devem suas vidas a um coronel nazista que traiu seu Führer para salvar sua alma. Essa história nos confronta com a verdade desconfortável e poderosa da guerra. A linha entre o bem e o mal não passa entre os países, mas corta o meio do coração de cada ser humano. Naquela noite, 2 homens de mundos opostos decidiram que a vida era mais importante que a vitória. Eles usaram a mentira, a artilharia e o silêncio para criar uma ilha de paz no meio do oceano de destruição. O general brasileiro guardou o envelope e o diário até o fim de seus dias. Antes de morrer, ele entregou os documentos ao seu neto com uma única instrução: conte a história quando o mundo estiver pronto para entender que o inimigo também pode ser um herói. Talvez o mundo nunca esteja totalmente pronto, mas nós, do Arquivo das Guerras, acreditamos que a verdade deve ser dita. Friedrich von Stauffen não foi um herói nazista. Ele foi um herói apesar de ser nazista. Ele foi um homem que, no momento decisivo, escolheu não apertar o botão do fim do mundo. E o general brasileiro foi o homem que teve a coragem de confiar nele. E assim, a cota do diabo, que deveria ser um túmulo para milhares, tornou-se um palco vazio, onde a única coisa que morreu foi o ódio cego. O silêncio daquela manhã, quando os soldados brasileiros subiram a colina e encontraram apenas pegadas e bandeiras de aviso, foi o som mais bonito da guerra. Foi o som de homens vivendo para ver mais um dia. Este foi o relato de hoje. Uma história de bastidores, de segredos e de uma humanidade teimosa que floresce nas sombras. Se essa narrativa o fez questionar o que você sabe sobre a guerra, se ela o emocionou com a complexidade das escolhas humanas, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo para que o nome de Friedrich von Stauffen e a sabedoria do general brasileiro não desapareçam na neblina do tempo, como aquela patrulha fantasma. A história é feita de memória, e nós somos os seus guardiões. Até a próxima missão.